No Palácio Tauride, logo após a Revolução de Fevereiro, existem dois poderes centralizados que convivem em duas alas do palácio. De um lado, o governo provisório, constituído e guiado pelo príncipe Volga, que toma as decisões mais imediatas. Da outra parte, o Soviet, que elege imediatamente 200 pessoas, em particular, representantes de operários e agricultores. Há um homem somente que faz parte das duas alas do governo, mesmo que os socialistas haviam decidido boicotar o governo provisório de não tomar parte. É Kerensky. É vice-presidente dos soviets de São Petersburgo e ministro da Justiça. Kerensky, do Palácio Tauride, reúne o maior número possível de operários, agricultores, a marinha e o exército, para ocupar os correios, ferrovias, telégrafos, considerados os centros locomotores de um país. Alexander Fyodorovich Kerensky representa perfeitamente o homem novo, gerado durante a Revolução de Fevereiro, entre a burguesia e revolução, entre a Rússia de ontem e aquela de um amanhã. Nascido em Simbirsk, no Médio Volga, próprio no lugar de origem daquele que tornará o seu maior adversário, Lenin. Quando ainda estudante, ele procurou entrar em contato com o núcleo terrorístico do Partido Social Revolucionário. Foi preso neste cárcere de Kresti por um seu artigo publicado em um jornal. Foi acusado de fazer parte de uma organização que preparava revoltas armadas. Em 1912, ele foi eleito na Duma pelo Partido dos Trabalhadores, o Trudovik. Mas o choque de fevereiro tira Kerensky do anonimato para projetá-lo na história russa de 1917. Era carismático nas praças com os manifestantes, popular com os soldados, um orador apaixonado, um demagogo. Nasce o primeiro governo provisório. Ele é proposto o Ministério da Justiça. Aceita, mesmo sendo sovieta, partido do qual é vice-presidente, e decide não participar de um governo definido burguês. Próprio como ministro da Justiça, Kerensky dirige-se a Sarkozy a falar com o czar já deposto. Ele lhe diz: "Não se preocupe, confie em mim. Eu já consegui abolir a pena de morte." E Kerensky, de fato, queria embarcar a família imperial para a Inglaterra. A Revolução Russa não era manchada de sangue. E eu não quero que seja, dizia Kerensky. E mesmo quando o ministro deixa o palácio, a prisão é oficial e chega como decreto. E a história prosseguirá diversamente. Em maio, Kerensky se torna ministro da guerra, aquela guerra que os bolcheviques queriam acabar. No batalhão de frente une-se uma retórica militar, ideologia revolucionária, a religião patriótica da Rússia, o culto fanático de si mesmo. Restitui imediatamente aos oficiais o poder que o fevereiro lhes tinha tirado. O primeiro de todos é o uso da força sobre os subalternos, em pura disciplina. No primeiro andar do Palácio dos Cadetes, na ilha Vasilevsk, em São Petersburgo,
Foi bem no lugar onde, em 1917, em junho de 1917, tinha acontecido o primeiro congresso russo dos soviets, ao qual tinha participado também Lenin. E foi bem nesse lugar onde, pela primeira vez, Lenin teve seu primeiro encontro com Kerensky. Tomando a palavra Lenin durante o seu discurso, ele dizia que precisava manter o centro capitalista. E chegado a vez de Kerensky fazer o seu discurso, ele sobe ao palco e começa a dizer: este homem, Lenin, está derramando, está organizando a ditadura, um golpe de Estado. E enquanto Kerensky dava o seu discurso, falava, Lenin imediatamente recolhe as suas coisas, as suas folhas, tudo os seus pertences e sai do Congresso, como se os dois não pudessem nunca habitar e frequentar o mesmo lugar. E a coisa mais interessante é que os dois eram de origem da mesma cidade, da cidade do Médio Volga e Sibirsk. Como ministro da guerra, Kerensky lança uma desastrosa ofensiva militar contra os alemães e austro-húngaros. Por 2 dias o exército russo avança e no terceiro dia cede. A retirada se torna uma fuga sem controle. Kerensky procura dar a culpa aos bolcheviques infiltrados entre as tropas. Será uma batalha contínua entre Lenin e Kerensky, à distância, ao longo todo aquele ano de 1917, até chegar o dia 25 de outubro, quando Kerensky atravessa aquele quadrilátero em direção a Pskov, até chegar ao Palácio de Inverno, esperando ajuda, reforços que nunca chegarão. Enquanto isso, Lenin, do Palácio Smolny, está preparando para o golpe de Estado, se está preparando para tomar o poder. Depois daqueles dias da Revolução de Fevereiro, é um momento de luto. Contam-se os mortos, curam os feridos e se decide um imenso velório. Nessa esplanada enorme do campo de Marte, aonde ainda se tem uma chama acesa, em memória dos mártires da Revolução. Em uma pedra com a escrita: sois mortos com honra, combatestes com honra, a fim que a riqueza do poder se tornasse patrimônio de todos. Foi uma cerimônia coletiva que durou o dia todo e prosseguiu por toda a noite. Pela primeira vez na história russa, os caixões não são brancos, como pedia a tradição, e sim vermelhos, como vermelhas as bandeiras e outros sinais da Revolução. Foram enterrados 183 caixões. Falta somente Deus, quando se percebe que é o primeiro funeral aonde não é presente nenhum sacerdote, nenhuma oração, nenhuma bênção. Durante o funeral no campo de Marte, não era presente nenhum representante bolchevique. De fato, o governo provisório era burguês, com o príncipe Volta. A sensibilidade popular havia simplesmente percebido o fim de um sentimento espiritual conjunto. Sem que ninguém decretasse, rompeu-se o vaso místico do poder russo, que por 300 anos mantinha unidos na água santa o czar, a igreja, a fé e o império. Está de fato que a guiar a igreja era o próprio czar, desde que Pedro o Grande aboliu o patriarca em 1721. Com a caída dos Romanov,
a Igreja torna-se autônoma pela primeira vez após séculos. O primeiro gesto de independência é a cancelação das invocações pelo Czar e pela família durante a Santa Missa. Uma liturgia que parecia eterna e imutável rompeu-se para sempre. Logo após a revolta de fevereiro, a Igreja apoia o governo provisório, mas será em outubro, com a tomada do governo pelos comunistas, que tomará consciência do martírio e da santidade. Na Catedral de Cristo Salvador, destruída logo após a Revolução e reconstruída idêntica somente no fim da União Soviética, os fiéis são convocados pelo metropolita de Moscou, poucas semanas após a Revolução de Outubro, poucos dias após a morte do primeiro sacerdote. A Igreja Ortodoxa havia decidido fazer renascer a figura do patriarca, abolida por Pedro o Grande em 1721. O nome do patriarca era escrito em um bilhete juntamente com os outros candidatos e colocado sobre o altar. Foi a mão de um monge santo que escolheu o nome do novo patriarca. Patriarca Tikhon. Ele dizia: quantas lágrimas terei que engolir, quantas lamentações terei de desperdiçar, com os tempos obscuros que nos esperam. Será o patriarca Tikhon a denunciar as perseguições à Igreja, denunciar os atos dos bolcheviques como atos satânicos e, por fim, lançar a excomunhão, a autoridade que provém do nosso Senhor. Eu vos proíbo de participarem dos sacramentos de Cristo. Eu vos lanço um anátema, se ainda usais um nome cristão. O novo governo logo tomará posse das propriedades da igreja e dos mosteiros. Proibirá o ensinamento da religião nas escolas. E nos primeiros anos da Revolução, os bolcheviques fuzilarão 20.000 sacerdotes paroquianos. Aos poucos, as igrejas desaparecerão. E, não obstante, a chama da fé, depois de 1917, permanecerá, em qualquer modo, acesa. Este é o lugar conhecido como o Cão Vagabundo. Um local literário, teatral e um pouco escandalístico, nascido em 1912, onde estiveram muitos dos artistas da época pré-revolucionária. Ainda se encontram as fotografias penduradas nas paredes, fotos em grupos, programas dos eventos daquela época. Uma atmosfera pré-revolução que Nina Berberova relembrará em seus escritos com o passar dos tempos. Este clima de excitação por um mundo que estava desaparecendo. Tudo isto colaborava ao desinteresse pela criação artística e literária. Mas por que não assumir ao menos um interesse literário e artístico um pouco menor? Responde Nina Berberova. Porque a figura de Stalin nos perseguiu por todos aqueles anos. Não consegui sequer passar um dia sem envergonhar-me dela. E assim foi consumindo o sentimento literário artístico da época. Tem um artista que representa a parábola vivida pela grande parte dos intelectuais russos, traídos e atingidos pela Revolução, depois de terem sido seduzidos. É Alexander Blok,
Em 1917, aos 37 anos, é o maior poeta russo vivente. De noite escreve os seus rascunhos, mas durante o dia é secretário da comissão que indaga sobre os crimes dos colaboradores do czar, da corte imperial e ministros. E as reuniões acontecem neste palácio, no cárcere de São Pedro e Paulo. E ele conta as histórias dos presos políticos, condenados por crimes, mas diante da desesperação, essas pessoas se tornam como crianças indefesas. Ele sente o peso da responsabilidade e do destino dessas pessoas. Ele dizia: faz parte de mim. O paraíso bolchevique é um inferno. Tudo se reflete sobre o peso físico e espiritual, com essa experiência que estou fazendo com os interrogatórios, transcrevendo-os. Somente a Rússia podia confiar em um poeta a função de escrever os relatos dos interrogatórios, feitos dentro do cárcere de um império aniquilado por uma revolução. E Bloch, que tinha experimentado as sensações futurísticas de fevereiro, conta na sua obra aquela mais famosa, Os 12. Eu vi as guardas vermelhas marcharem, guiadas por Jesus Cristo. Ele morrerá no dia 10 de maio de 1921, por desnutrição, exaustão, desilusão, deixando de escrever. Em 1930, Vladimir Mayakovsky dispara no peito depois de escrever o seu adeus, dirigindo-se ao seu companheiro governo. A escritora Nina Berberova, em poucas semanas, passará do conforto de uma casa burguesa a um inferno de pobreza que jamais pensava conhecer. Vladimir Nabokov, uma semana depois do outubro, começará a sua vida de imigrado, sempre em fuga por medo. Lenin desconfiava dos trabalhos dos intelectuais. Segundo ele, os intelectuais não compreendem, não aprendem e não esquecem. Mas em julho de 1917, há outras preocupações mais importantes. A tensão em Petrogrado e no país aumenta sempre mais. Militares recusam partir para a guerra. Nas praças, operários de Putilov. Chegam os marins de Crosta, exigindo todo o poder ao Soviet. Disparos entre exército e as guardas vermelhas. Enfim, o governo Volva se demite e Kerensky se torna o primeiro-ministro. Lenin, com um mandado de prisão, acusado de espia alemã, foge em clandestinidade em direção à fronteira finlandesa. Como um rio, eu fui desviada. Desviou-me a minha era poderosa. Escrevia diante destas janelas a poetisa Anna Akhmatova, no seu apartamento, em um parque onde ainda hoje as crianças jogam. O seu cinzeiro usado para queimar os versos do Requiem dos seus hóspedes, que decoravam,
e repetiam mentalmente, porque do terror da Rússia não podia sequer serem pronunciados à voz alta. Esta estação de Moscou, no dia 13 de agosto de 1917, chega o general Lavir Kornilov, comandante das Forças Armadas, acolhido como um herói. A fanfarra que toca, os comitês patriotas, o coral da escola militar, os cosaques a cavalo, o primeiro soldado da Rússia e o seu seguice, assim entram no agosto da contra-revolução. Tudo parece pronto para o grande golpe. Tirar o poder das mãos de Kerensky, do governo provisório. Limitar o Soviet e impedir definitivamente que os bolcheviques tomem o poder. O clima mudou também em Petrogrado. Burguesia, empregados capitalistas, sentem vontade de acabar com a temporada revolucionária. 800 bolcheviques, entre eles Trotsky, estão presos, e Lenin na Finlândia. Kerensky procura levar ao centro o seu governo. E é próprio aqui, no coração de Moscou, que ele procura uma confirmação e uma coroação laica. Teatro Bolshoi, no coração de Moscou. É o único lugar onde, na metade de agosto de 1917, Kerensky, o chefe do governo, e o comandante supremo das Forças Armadas, o general Kornilov, se confrontam publicamente diante de todos. Era uma reunião de Estado. O teatro era dividido em duas partes. De uma parte à esquerda, os soldados e os operários. E da outra parte, os generais, homens de finança e grandes empresários que se levantam com grande aclamação quando Kornilov improvisamente sobe ao palco. Aplausos ao general, insultos à outra parte da plateia à esquerda. Quando toma a palavra, Latamani, comandante supremo dos cosaques, fica claro que querem os generais eliminar os representantes dos soviets, comando unificado, e retorno à pena de morte. Kerensky deve dar a palavra ao seu adversário. O general Kornilov ataca diretamente o governo. A pátria é em perigo. O inimigo está se aproximando de Riga e pode encontrar livre acesso em Petrogrado. Da outra parte, diz Kornilov, e mandamentos e leis aprovadas por incompetentes transformaram o exército em um bando de lobos.